Olá, meu nome é Devon De Fassi, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. O assunto de hoje é erro de tipo. O erro de tipo está previsto no artigo 20 do Código Penal, que estabelece que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Qual é o conceito de erro de tipo? Então, o erro de tipo é a ausência ou a equivocada representação da realidade pela qual o agente incorre numa conduta típica sem se aperceber desta adequação da sua conduta a um tipo penal. Então, o erro de tipo ele decorre ou de um erro de representação de realidade. No erro, há uma representação da realidade, no entanto equivocada, pela qual o sujeito ativo não percebe que a conduta dele vai caracterizar todas as elementares objetivas do tipo penal. É o exemplo clássico da doutrina da pessoa que está na festa e na hora de ir embora leva um guarda-chuva de uma terceira pessoa, acreditando que aquele guarda-chuva é de sua propriedade. Há nesse exemplo uma falsa representação da realidade no que concerne a elementar alheia, porque a pessoa acredita que aquele guarda-chuva lhe pertence. Então a conduta, o resultado dessa conduta, ela conterá uma tipicidade objetiva de furto, mas não haverá, nesse caso, a tipicidade subjetiva, não há o dolo da prática de furto. Então eu estava dizendo que o erro de tipo ele pode decorrer ou de uma falsa representação da realidade, que é esse exemplo que eu acabei de citar, ou de uma ausência de representação da realidade. Aí nós estaríamos no caso da ignorância do agente com relação à adequação da conduta dele no tipo penal. Exemplo que pode ser citado de enquadramento nessa ausência de representação é do motorista de caminhão contratado para fazer um frete, sem saber que há no caminhão um fundo falso com drogas escondidas nesse veículo. No caso de um flagrante delito desta pessoa, né, a conduta dela contém a tipicidade objetiva do tráfico de drogas porque está transportando entorpecente. Mas não há uma tipicidade subjetiva, não há a presença do dolo, da consciência e da vontade da prática do tráfico de drogas, né? Então o erro de tipo ele é um instituto excludente da tipicidade e ele tanto pode excluir o dolo como também pode excluir a culpa. Há uma classificação das espécies de erro de tipo. Primeiramente, nós temos o chamado erro de tipo invencível ou excusável ou perdoável, que é um erro de tipo pelo qual a pessoa que incorre no erro, por mais cautelosa que ela fosse, ela não teria condições de afastar o erro ou a ignorância dela na representação da realidade. Esse erro de tipo, ele afasta tanto o dolo como também a culpa. Então, essa modalidade de erro de tipo, conceituado como erro de tipo excusável, perdoável, também chamado de inevitável ou invencível, irá excluir tanto o dolo como também a culpa. Consequentemente, ausente a tipicidade subjetiva, não haverá fato típico, consequentemente não haverá tipicidade e também não haverá o crime. Mas existe uma outra modalidade de erro de tipo, que é o erro de tipo inexcusável, imperdoável, também chamado de evitável ou superável. Neste erro de tipo, embora o dolo seja afastado porque não havia a consciência e a vontade da prática delitiva, restará a punição a título de culpa, desde que esse crime contemple modalidade culposa, porque como sabemos, os crimes culposos eles somente existem se houver na lei uma expressa disposição legal prevendo o crime na modalidade culposa. Caso não haja essa expressa disposição, o que deflui
do parágrafo único do artigo 18, a pessoa responderá apenas pelos crimes quando praticados na forma dolosa. Um exemplo de erro de tipo vencível que permite a punição por culpa seria casos de homicídio. Imaginemos, como exemplo, uma pessoa que guarda o seu revólver com um projétil a menos no tambor, posicionado de forma que, se puxar o gatilho, não haverá o disparo, e que essa pessoa, objetivando fazer uma brincadeira com alguém, acreditando que o tambor está posicionado de forma que, se puxar o gatilho, não irá disparar, imaginemos que, por alguma razão, tenha havido uma movimentação no tambor desta arma e a pessoa venha a atirar, sem a consciência, sem a vontade de matar, acreditando que estará fazendo uma brincadeira, mas vindo a gerar o óbito de alguém. Nesse caso, por mais que haja um erro de tipo, afastando o dolo, permanece uma culpa, porque esta pessoa faltou com um dever de cuidado, com um dever de cautela na prática de uma ação socialmente perigosa, que é a definição de culpa pela teoria finalista da ação. A diferença entre erro de tipo vencível e erro de tipo invencível se dá através de dois critérios. Um deles é o critério do homem médio e o outro o princípio da confiança. Pelo critério do homem médio, o juiz, ao sentenciar a causa, verificaria qual seria a possibilidade de agir de outro modo segundo o homem de médio cuidado social, o homem de grau de prudência mediana na sociedade, seria o fator de referência para o juiz determinar a espécie de erro de tipo. De forma que, se o homem médio não conseguiria evitar o erro que o réu teve, nesse caso o réu estaria diante de um erro de tipo invencível, porque não se poderia exigir do acusado um grau de cuidado superior àquele que o homem médio teria condições de esboçar no caso em concreto. Agora, se o juiz chegasse à conclusão de que o homem médio agiria diferente, que o homem médio perceberia que aquela conduta poderia desencadear um resultado lesivo e o acusado, no caso, não teve essa mesma representação, há então aí o erro de tipo vencível, porque se o acusado tivesse um grau de cuidado mediano, evitaria o erro e não deveria ter agido. O outro critério é o princípio da confiança, proposto pela teoria finalista da ação, mas critério esse não preponderante na doutrina e na jurisprudência pátria. Pelo princípio da confiança, a determinação da espécie de erro de tipo, vencível ou invencível, se daria não na comparação com a conduta que o homem médio teria, mas apreciando qual, de fato, a possibilidade do acusado, nas suas condições pessoais, de ter uma representação diferente daquela que ele teve. Ainda dentro da classificação do erro de tipo, o erro de tipo ele se classifica como essencial quando o erro recai sobre as elementares objetivas do tipo, e erro acidental, erro de tipo acidental, quando recai sobre as qualificadoras e sobre as agravantes e sobre as causas de aumento da pena. Tem-se ainda no estudo do erro de tipo o chamado erro de tipo nas discriminantes putativas, contemplado nos parágrafos lá do artigo 20, que é o erro de tipo que recai quando o agente acredita que uma situação fática está dando a ele a possibilidade da invocação de excludentes de ilicitude, quando na realidade não se está diante deste contexto, que é o caso clássico da legítima defesa putativa, o exemplo da doutrina, quando dois desafetos se encontram num local, um deles faz um movimento de saque de um lenço que estava no bolso e o outro atira, achando que estava na iminência de ser atingido por um disparo de arma de fogo. Há um erro de compreensão da realidade, mas não sobre as elementares objetivos do tipo, e sim sobre as excludentes da antijuridicidade, no caso específico a legítima defesa desse exemplo, previstas no artigo 23. Então nós temos o erro de tipo, tanto quando há um erro de representação da realidade acerca das elementares do tipo penal, como também quando se erra acerca das causas excludentes de ilicitude. Lembrando que
a discriminante putativa, o erro é de entendimento da realidade e não de conhecimento da lei, porque se o sujeito imaginar que na lei há uma excludente de ilicitude, exemplo, legítima defesa da honra, o marido matar a mulher adúltera, neste caso, o erro está ocorrendo não sobre a realidade, mas sobre o conhecimento da lei, por acreditar o agente de que no Código Penal existiria essa excludente quando não há. A isso nós chamamos de erro de proibição, contemplado no artigo 21, que exclui a culpabilidade, conforme vamos falar em aula própria sobre esse tema. Ainda em relação ao erro de tipo, tem-se a questão afeta ao erro de tipo provocado por terceira pessoa, hipótese na qual responderá pelo crime apenas a pessoa determinante do erro de outrem. E aquele que errou não responderá pela sua conduta, lembrando que haverá uma análise da espécie do erro de tipo, se evitável ou inevitável, por parte da pessoa que foi enganada. Também temos o aberratio ictus, que é o erro em relação à pessoa contra a qual a conduta recai, sendo que pelo Código Penal, em havendo essa espécie de erro, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 20, o agente responde como se tivesse acertado ou praticado o crime contra a pessoa que era a proposição do seu fim, mesmo que tenha atingido uma pessoa errada. Exemplo, se o filho pretende matar o pai, atira e acerta uma terceira pessoa e mata esta outra pessoa, responderá com a agravante do crime praticado contra a ascendente, como se tivesse de fato acertado o seu próprio pai. Vale destacar que o erro de tipo, ele materializa a adoção da teoria finalista da ação dentro do nosso ordenamento jurídico. Por quais razões? Primeiro, porque a regra do erro de tipo está em consonância ao conceito de crime pela teoria finalista da ação, pela qual o crime é o produto de uma ação final, né? A teoria finalista da ação, ela deslocou o dolo e a culpa da culpabilidade para a tipicidade. O fato típico, que pela teoria causal era composto só pela tipicidade objetiva, que era um mero resultado, pela teoria causal punia-se a pessoa pelo resultado decorrente da sua ação, sem avaliar qual o seu elemento volitivo, né? Então a teoria finalista da ação, ela deslocou o dolo e a culpa da culpabilidade para a tipicidade, situou essa tipicidade, esse dolo, essa culpa como tipicidade subjetiva dentro do fato típico. Então o fato típico, que era composto só pela tipicidade objetiva, passou a ser composto também pela tipicidade subjetiva. O erro de tipo, ele exclui essa tipicidade subjetiva, necessária para que haja um fato típico, para que haja, consequentemente, uma tipicidade e, consequentemente, um crime. Então, o erro de tipo é a base firmadora da teoria finalista dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, meus caros amigos, esse foi o assunto de hoje, erro de tipo. Desejo um bom estudo e nos encontraremos nos próximos vídeos. Grande abraço a todos.